essa parte que você falou que é a que você mais gosta, que é a que você trabalha em especial, saiu uma normativa, se não me engano, o CFM, o Conselho Isso. Federal, que para mim impacta diretamente nas coisas que você mais ama, que é a medicina e o fisiculturismo, que não pode mais prescrever anabolizantes Mas nunca pôde. fins, mas para fins estéticos, alguma coisa assim. Nunca pôde. Né? Entenda, né? Dentro daquilo que é a ética médica, né? Você não deve prescrever medicações, né? Num contexto onde você procure determinados resultados que não estão descritos na ação da medicação. Né? Chip da beleza. Entendi. Então, não está dentro do que é o escopo da gestrinona ela ser uma droga que cause beleza. Bom, se existe uma droga que causa beleza, me dá uma com inteligência, porque eu vou pensar melhor e ficar rico, né? Prefiro essa. A né? da beleza você não precisa. Cara, isso daí eu não faço questão, né? Minha mulher já sabe com que ela comprou, né? Isso daí não me interessa. Eu quero é conforto, né? Beleza. Aí o que acontece? O que você percebe é que nessa área de fisiculturismo existe uma confusão grande entre o que é fisiculturismo e esporte. Fisiculturismo, o costume de treino da pessoa, o hábito de exercício da pessoa, tá? E existe o que é a expectativa dos outros. Todo mundo relaciona isso, fisiculturismo 100% com esteroide, como se não existisse fisiculturismo sem. Quando você fala competição, tudo bem. Isso. Né? Eu não conheço um atleta de fisiculturismo, né, que nunca tenha usado pelo menos um esteroide. Não, é tolice falar o contrário. Acho que é até necessário, né? Para competir, é impossível, porque existe uma limitação que... Vou falar, uma lapidação melhor com alguns produtos. Não é isso, na verdade, Roberto. O que existe é uma quantidade de treino que é impossível você regular com tua função hormonal normal. Entendi. Isso é uma coisa que as pessoas também entendem errado, né? Todo mundo olha para o fisiculturismo e fala assim, ele vai usar essa droga para ter tal resultado. Isso não existe. Né? A droga, ela permite que ele treine mais porque ele se recupera melhor. É essa a função do esteroide. Então, você pega o que o sujeito treinaria, sei lá, em 10 anos e faz ele treinar em 3 meses. É nessa proporção, é uma coisa muito gigantesca. Forte mesmo. Tá? Então, é essa proporção gigantesca. Você compreende que isso já não faz bem? Se você está pegando um negócio de 10 anos e comprimindo em 3 meses, já não faz bem? Então, é essa a razão. E quando eu falo que as pessoas elas estão perdendo a mão, elas perdem a mão até naquilo que é coerência. Então, eu sento aqui e falo para você. Eu acredito que não exista um atleta de fisiculturismo profissional hoje que não use esteroide. Vai ter um monte de gente reclamando, falando assim, mas isso é um absurdo. E aí, os mesmos que reclamam, eles falam que a pessoa que fala que não usa, tá mentindo. Eles gostam de conversar de esteroide. Eles gostam de perguntar de esteroide. Eles gostam de falar sobre esteroides que eles estão tomando. Eu tô tomando isso, isso e isso, porque isso é blast, porque isso é cruz, porque isso é aquilo outro. Então, sabe, existe a coerência à medida que, quando você abre a real de que existe um uso de esteroide para a pessoa ela vencer um limite fisiológico, uma série de pessoas não gosta porque acredita que isso se torna um demérito. Então quer dizer que eu não consigo fazer isso, você está falando que eu só consigo porque eu tomo esteroide. É verdade, porque isso é verdade. Agora... Mas o esteroide não te dá, sabe, a gana, o desejo. Ele não te dá isso. Ele não te dá a gana, não te dá o desejo, não te dá a disciplina, ele não te dá a força, ele te permite recuperar-se. Sim. É isso que o esteroide faz. Inclusive, tem uma série de médicos que não fazem ideia de como o esteroide funciona. Eles acham, sim, que o sujeito vai usar, por exemplo, uma testosterona e no outro dia ele vai aparecer como se fosse um fisiculturista. Tem uma série de médicos que não faz ideia do que é um fisiculturista. Pô, eu achava que se eu só tomasse eu já ficava já. Mas a maioria das pessoas acha isso. A maioria das pessoas acha isso. A maioria das pessoas elas acham que elas vão fazer um ciclo da droga tal e que elas vão ficar musculosas, que vai abaixar a gordura. Rodrigo, se fosse assim, cara, não tinha ninguém na academia que tivesse com um físico diferente
num fisiculturista profissional. Tava todo mundo já com físico mais que perfeito, pronto para competir. Você entende a incoerência disso? Total. E você observa determinadas pessoas que usam esteroide, cara, não parece nem que treina. Porque o foco dela não é necessariamente treinar, é usar o esteroide. Por quê? Porque ela acha que é o esteroide que é o segredo do negócio. A gente precisa acertar o discurso porque tem um monte de aresta que tem que ser equiparada. Com os atletas, a gente tem que só fazer de um jeito que os caras não se matem. Não dá pro cara se matar. Não dá pro cara falar assim, exercício é saúde, e morrer com 30 anos de idade. Não dá. Um efeito Ronnie Coleman. O Ronnie Coleman, ele não morreu, né? Não, mas ele ficou todo... se machucou por conta de sobrecarga. Eu cheguei a ver os treinos dele. Ele teve um ano que ele falou, cara, ele foi meio que desafiado, né? Não sei, com certeza você viu isso. Ele perde um pouco da massa que ele tinha, os caras falam, cara, você tá ficando pequeno. Fala, tô ficando pequeno, peraí que vocês vão ver. E aí sim, ele não existia limite de peso pra ele, né? O grande problema explodiu todos os pesos. O problema de alguns atletas, né? Até mais, o problema de algumas pessoas que não são atletas, mas treinam, é uma autoestima muito pequena com um ego muito grande. Então é uma pessoa que você fala, nossa, como você tá grande. Não, imagina. Nossa, fulano é maior que você. Nem fudendo! Como que isso acontece? Me explica. Mas vamos arredondar isso, porque isso é um ponto que você tocou que não pode ficar coisa nebulosa. Então, o que o CFM proibiu? Uma coisa que já era proibida, o uso de esteroide para fins estéticos. Isso já era proibido. Nunca foi liberado isso aí, né? Nunca foi, né? Eu não tenho notícia do contrário. Nunca foi, né? Agora, eu acredito que o conselho, ele tomou essa medida, né? Não foi da cabeça dele, chegou lá no dia e falou assim, hoje eu vou falar de esteroide. Não foi. Foi a partir de uma série de profissionais, médicos e não médicos, que começaram a prometer resultados através de esteroides que não existem. Que a pessoa ia ficar magrinha, que a pessoa ia ficar bonita, chip de beleza. Que a pessoa ia ter uma vida sexual perfeita e maravilhosa. Caraca, velho. Tem um tanto de gente prometendo um chip aí. Vem cá que Exatamente. eu vou implantar um chip em você, vou mudar a sua vida. Então, o Conselho de Medicina, tanto federal como regional, sabe, a gente tem que pisar no sapato dos caras. Não dá pra você olhar e falar, eles são contra isso, isso e aquilo, porque isso é uma... Como é que fala? Isso é uma hipocrisia. Não, isso não é. Isso é uma questão de solicitação da sociedade. Quando você tem gente prometendo que o sujeito vai ficar de um jeito que não vai ficar usando esteroide, né, o conselho entra no meio. Ele não tem como fiscalizar. Ou você acha que o conselho ele pode fiscalizar todos os Instagrams, todos os consultórios médicos? Não dá. Então o que ele faz? Ele faz uma medida afirmativa. Ele coloca uma resolução falando, olha, é errado fazer isso. O grande problema é que o CFM ele colocou como se fosse ilegal, e a gente tem um órgão de classe. Quem fala que é legal ou que é ilegal é o Congresso Nacional. Então, sabe, tem toda uma confusão assim nessa seara, né, da galera que acha que o esteroide faz uma coisa que ele não faz, pro bem e pro mal, porque é o que eu te falei. É errado o sujeito que acha que esteroide ou que passa a imagem que o esteroide ele consegue deixar você bonito, por exemplo, é errado. Mas o sujeito que acha que quem usar esteroide vai ficar, tá errado também. Sim. Né? Quanto colega médico fala, fulano de tal deve usar esteroide. Você fala, meu Deus do céu, esse coitado desse sujeito não toma nem leite desnatado, pobrezinho. Não faz nada disso. Então, existe a falta de conhecimento dos dois lados. Pô, então eu deveria ficar com o pé atrás. Já me ofereceram para colocar chip umas 3 vezes já. Não, vou colocar um chip em você, vai mudar a sua vida, vai te dar Vira algum exame seu? Pra você treinar. Não. Então tá completamente errado. É a mesma coisa que eu falar para você, pô, Rodrigo, sei lá, deixa crescer mais um nariz. Não, mas vai ser bom, porque você vai respirar muito melhor. Aí você fica pensando, cara, 2 narizes na minha cara, onde vai ficar o outro? Né? É a mesma coisa, não faz o menor sentido. Falar para você que você vai usar um determinado dispositivo de implante hormonal que você vai ficar melhor é um risco, até porque isso não é verdade. Né? A maior chance é você ficar pior.
Por isso essa preocupação, por exemplo, em relação ao uso do esteroide. Mas, cara, não tem nada moral. Médico não olha se está certo, se está errado. O Conselho Federal de Medicina não está olhando se está certo, se está errado, se você é bonito, se você é feio. Isso não é o problema. O problema é o seguinte. Uma série de profissionais, médicos e não médicos, começaram a atribuir funções para hormônios que eles não tinham. A população começou a fazer abuso de esteroide. Isso começou a gerar um monte de problema que a gente não tinha que lidar nos nossos consultórios. A medicina, ela é responsável também pelo que é a seguridade da saúde social da população. Por quê? Porque o médico, ele é não só o divulgador de informação, mas ele é o curador da informação que tem aí. Na maioria das vezes, o cara que resolve o problema. Então, ele tem que entender mesmo. Não dá pra você, sei lá, indicar alguma coisa e depois você não sabe como resolver. Pois você gera uma... Pois é. Meu professor de clínica médica, o professor Antônio Carlos Lopes, ele falava isso. O médico, ele pode fazer tudo que ele sabe resolver a complicação. Se ele sabe resolver a complicação, ótimo, faça. Porque ele nunca vai fazer isso à revelia do que é o bem-estar do paciente. Ele vai fazer o paciente melhorar. Às vezes não melhora, porque o ser humano ele não é cartesiano, não é um computador que você vai lá e programa. Aliás, nem computador. Quantas vezes você teve que rebutar o seu computador porque deu tela azul? Pam! Não funcionou. E teoricamente aquilo é a prova de falha, é matemática 100% pura. Você imagina um ser humano que não é nada matemático. Então o que existe aí é um problema de comunicação importantíssimo, que tem que resolver. Por quê? Porque alguns médicos eles se sentiram ofendidos. E a maioria deles, eles nunca prescreveram esteroide para beleza, mas eles se sentiram ofendidos no quê? Na ingerência da sua execução de medicina. Peraí, eu sou médico, eu sou formado, você vai falar para mim o que eu posso, o que eu não posso prescrever? Você vai tirar droga daquilo que é a possibilidade do meu arsenal terapêutico? E das doenças que são necessários esteroides, como que eu vou fazer? Eu também não posso fazer um teste terapêutico diante de determinadas seguranças? Por exemplo... Síndrome do desejo sexual hipoativo é uma doença feminina. São mulheres que não têm libido e que uma das coisas que se faz é prescrever gel de testosterona. E você não precisa nem pedir exame para isso. Se a mulher tiver todos os critérios diagnósticos e os sintomas, você trata ela por 6 meses sem um exame. Caramba. Pela anamnese ali, você consegue fazer. Exatamente. Se ela tiver melhora, você continua com a testosterona. Se ela não tiver melhora, você retira a testosterona. Simples assim. Tá? Ou seja, quem que vai discutir se isso está certo ou errado? Então, esses médicos, eles têm a razão deles. Falou, pera lá, se você começar a proibir médico de fazer tratamento, acabou. Como que a gente vai botar limite nisso? E se alguém quiser fazer o uso pessoal de alguma situação específica, como que faz? Como que fica isso? É extremamente possível isso aí. Exatamente. A gente é tudo ser humano. E ser humano, para falhar, não precisa de muita coisa. Você entendeu? Por outro lado, né, do lado de lá, o que que você tem? Você tem alguns médicos que se juntaram em grupos para ficar caçando médico que prescreve esteroide. Cara, quem falou que isso é crime? Aliás, quando você faz isso, você comete um crime. Você faz uma denunciação de falso crime. Isso é criminoso. Será que o sujeito ele não tem nada mais importante do que ficar fiscalizando a vida do colega? Isso não é atribuição dele, é atribuição do conselho. Se ele quer fazer isso, ele vai, se elege para o conselho e seja um conselheiro, seja um delegado. Né? É esse o caminho das coisas certas. Começou a virar uma justiçaria dentro da medicina. Grupo de médico para denunciar outros. Então, quer dizer, é a barbárie. Né? O que adianta? Se você faz uma barbárie dessa dentro da medicina. E aí o pior ainda, expor isso para a sociedade. Cara, isso é briga de marido e mulher. Nossa. Isso a gente tinha que falar quietinho. A sociedade não tem que participar disso, não tem que opinar. Até porque não tem entendimento. Exatamente. Sabe, quando você fala de uma função ou de um tratamento, qualquer que seja, entre um colega, ele tem a capacidade de entender o que está certo e o que está errado. Quando isso cai no meio da população que não entende nada, ele não sabe até onde está certo e até onde está errado, ou se é certo ou errado, ele nem sabe o que E todo mundo quer dar palpite, né? Virou um plebiscito, assim, pô, vamos fazer um plebiscito agora. E não é para ser plebiscito, isso daí não é de interesse de outra pessoa que não saiba resolver. Isso é um problema da nossa casa para dentro. Você vê advogado na OAB fazer discussão para fora? Você vê engenheiro fazer discussão? Ah, por que não sei o quê? Não vê. Por que médico faz isso?
tem uma hipótese, né? A medicina se politizou desde a pandemia, né? Fizeram uma confusão entre doença e política, né? Mas isso é geral, não é só na medicina, não. Acho que essa aí tá bem mas ampla. A medicina é mais, cara. Eu aceito o que você falou, mas na medicina eu concordo Ficou mais fortalecido. Isso daí fortaleceu e assim, surgiu uma fonte de novas discussões que não são pertinentes, porque não são médicas, entendeu? São discussões políticas dentro da medicina. E é o que eu te falei. Problema de médico contra médico tem que ser resolvido entre os dois, não tem que ser resolvido na sociedade.